hormônio insulina, ele tem relação estreita com a queima de gordura. Se a sua insulina está alta, você não emagrece mesmo que você passe fome. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que regula os níveis de glicose no sangue. Ela ajuda a controlar e também a armazenar a gordura do nosso corpo. A utilização de glicose como fonte de energia, a síntese de proteínas também, ela influencia em todo o nosso metabolismo. Com a insulina alta, emagrecer é praticamente impossível, principalmente queimar gordura visceral. Quando você está com a insulina muito alta, você aumenta principalmente gordura na barriga. Outra questão relacionada com a insulina é o inchaço. Às vezes a aliança não está servindo no dedo, porque o dedo está inchado, os pés inchados, as pernas inchadas, você desabotou a roupa no final do dia, está cheio de sinal o seu corpo, porque você está com retenção de líquido. E aí você pensa, retenção de líquido, vou tomar um suco verde, vou tomar um chá de cavalinha que vai melhorar, vou tomar uma fórmula. Não. A retenção de líquido, ela está ligada, associada aos níveis elevados do hormônio insulina. Existem dois mecanismos que aumentam a retenção de líquido e estão ligados à insulina. O primeiro é a ação direta mesmo da insulina no rim, que promove essa retenção de água e de sódio. Outra questão também é pelo estímulo da insulina em um hormônio chamado aldosterona. Este hormônio, ele é retentor de água e de sódio. E quando a insulina estimula a aldosterona, você retém muita água e muito sódio. A retenção de líquido, ela só é corrigida na raiz do problema quando você desinflama, emagrece e reduz os níveis de insulina. A prática muito importante para reduzir os níveis de insulina e principalmente a sensibilidade à insulina é praticar a ordem correta de comer. Como assim, Nutri? Não é tirando carboidrato, nem passando fome, e sim mudando a ordem. Na hora do seu almoço e do seu jantar, presta atenção que é dica prática, hein? Para você já colocar hoje na sua vida. A ordem do alimento importa. A insulina depende do índice glicêmico da refeição completa, não de um único alimento. E para que você não deixe de consumir os alimentos que você gosta, você coloca eles numa ordem correta e você consegue reduzir até em 40% o índice glicêmico da alimentação. É isso mesmo. O impacto glicêmico é a base para aumentar ou não sua insulina. E quando você tem a ordem certa de se alimentar, você tem um impacto menor da insulina. E como que faz essa ordem certa, Nutri? Na hora do seu almoço e do seu jantar, comece pelos vegetais. Então, primeiro você come um prato de salada, ou você come um vegetal grelhado, o que tiver mais fibras você come primeiro. Em seguida, você consome as proteínas, que tem médio índice glicêmico para baixo. E por último, você consome os carboidratos, que são as massas, os pães, o macarrão. Nunca em uma refeição que você esteja em jejum, coloque o carboidrato como o primeiro alimento que chega no seu estômago. O primeiro alimento que chega no seu estômago, ele vai ser absorvido, né? Então, lá no seu intestino, ele vai ser absorvido e ele vai aumentar muito a glicose na sua corrente sanguínea, fazendo esse pico de glicose, aumenta a produção da insulina pelo pâncreas. Agora, se você simplesmente muda a ordem dos alimentos, o seu jogo muda. O impacto glicêmico é de menos 40%. Então, a partir de hoje, você não precisa deixar de comer o macarrão ou o arroz. É claro que se você estiver seguindo um plano alimentar, deve seguir o plano alimentar do seu nutricionista. Mas você que está aqui comigo, você não precisa restringir, mas você precisa mudar a ordem. Coloca na ordem certa. No final de semana você vai ao aniversário, quer comer lá um bolo, um docinho. O que você faz antes? Antes de sair de casa, você consome uma salada, consome um omelete ou uma carne, porque aí você pode consumir o seu carboidrato tranquilamente. No seu estômago já vai ter uma base. A fibra e a proteína, ela atrasa a digestão. Deixando a tua digestão mais lenta, ela faz com que a glicose seja absorvida de forma mais lenta, reduzindo esses picos de glicose que causam o aumento da insulina. É tão simples, mas pode sim mudar o seu jogo.